Fala galera, Pastor Igor Ximenes aqui com vocês com mais um podcast Sempre Aprendendo. E hoje um convidado muito especial, ele é um amigo precioso, ele é um mentor, hoje ele é uma voz da nossa nação e está hoje conosco aqui no podcast meu querido Douglas Gonçalves. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bom estar aqui, obrigado. Obrigado, isso, hein? Que honra! Muito bom. Tá muito aqui. bom. E gostei muito do nome que vocês colocaram no podcast. Eu acho que até expressa muito assim a sua vida. Amém. E a fome que você tem de aprender e o coração que você tem tá sempre aberto a aprender. Glória a Deus. Eu acho que, como você falou assim, é um mentor, na verdade é o seu coração, sabe, de aprendiz. Que Amém. olha as pessoas como mentores, porque você tá com essa fome de aprender. Amém. E isso é muito legal, isso é uma postura essencial que a gente tem que aprender todo dia a se manter nela. Né? Amém. Aprendi com o pastor Josué, né? Tem um coração ensinável. E é muito bom quando nós temos o coração ensinável, a gente absorve mais, né? Pô. Fala menos bobagem, vai aprendendo. Exatamente. Isso é muito bom. Eu tava até esses dias com o Davi, acho que era com o Davi? Não, com a Luísa. A Luísa tava fazendo uma lição de casa, não tava conseguindo. Aí a Val falou, vai lá ajudar ela. E era de matemática, né? E aí eu lembro que eu tive que pesquisar no Google ali, assim, para eu lembrar e tal. E eram umas contas com uns parênteses lá, com aquelas coisas que, com letra, né? Conta com letra, o que é isso? E aí eu lembro que eu pensei assim, né? Não falei para ela, né? Pensei, pra quê? Né? Pra que isso aqui? Pra que essas contas que eu não uso, ninguém usa? Talvez alguém que constrói foguete use aquilo ali, né? Mas a gente não usa isso daqui e tal, né? E me deu um estralo ali naquela hora. E eu acredito que foi o Espírito Santo falando comigo de que no que a Luísa sairia formada depois do último ano da escola? É diploma do que ela vai receber? Ela tem que sair profissional no quê? Interessante. Ela vai sair uma profissional em estudar. O que é isso? Qual é a proposta da escola? Não é se vai ser útil o conteúdo, é que você se torne alguém que é capaz de aprender. Aprender a aprender. Aprender a aprender. Muito bom. E às vezes a matéria, para uns vai ser inútil, para outros vai ser útil, mas o ponto é, quem que vai sair de lá tendo aprendido a aprender, né? Muito bom. Muito só bom. que é interessante que nós não deveríamos nunca parar, não deveríamos nunca sair desse lugar, né? De aprendiz, né? Então, que a gente se torne profissional nisso aqui, né? Em ser um aprendiz. Não que eu tenha alcançado, né? Mas prossigo para o alvo. O cara tá morrendo na prisão, em Paulo, e fala, traz meus livros. Caramba. Traz meus livros, traz meus pergaminhos, por favor. Muito bom. O Douglas, a gente já se conhece já tem um tempo, né? Eu lembro do Douglas ministrando lá no... Congresso de Casais lá em Santa Catarina. Você tava? Tava lá. Foi a primeira vez que eu vi. Perdão. Até hoje no SOS. E o legal é que pastor, eu acho que, se eu não me engano, ministrou a mesma coisa antes, né? Acho que foi o mesmo. Não, ele falou, você vai pregar, tá? Aí ele... E era sobre o filho pródigo, né? E aí ele me pega e começa a falar do filho pródigo. Eu falei, peraí, você tem 200 mensagens, eu tenho uma. Você vai falar a minha. E desde aquela época, o Douglas iniciou o movimento de Scope e eu já segui. Eu falei, cara, muito bom, né? E iniciou como um movimento de jovens, né, Douglas? Sim. Eu lembro, lá em Bragança, né? Você chegou a liderar jovens na igreja lá. Estava liderando os jovens e o coração, quando nasce o movimento, era esse, né? Como eu falo para esses jovens e adolescentes o que significa ser um discípulo de Jesus. Muito bom. De que maneira eu poderia explicar? Porque eu lidava muito com o filho do crente, né? Então, a maioria ali na nossa comunidade era os filhos dos homens e mulheres que estavam na comunidade. E aí, como é que a gente fala para alguém que já está aqui? O que significa seguir Jesus? E aí veio essa ideia, né? De ser uma cópia de Jesus. Muito bom. Se parecer com Jesus. E exatamente isso. Aí se tornou um movimento maior do que isso. Hoje não é mais apenas de jovens, né? Hoje dá mentoria para muitas pessoas no Brasil, algumas pessoas por aí ao redor do mundo. E muitos pastores também, né? Você consegue transitar muito bem com pastores, inclusive de vertentes diferentes, vertentes teológicas, eles pensam de forma diferente. Como é que você lidou com isso nesse tempo? Sim. Porque tem 13 anos, mais ou menos. 13 anos. Como é que você conseguiu lidar com isso? Né? E muito bem, porque continua o público jovem, né? Mas conseguiu transitar e alcançar até um público maior. Eu acredito que vai amadurecendo junto com a gente, né? O movimento, né? E tudo que é uma organização, assim, a própria igreja,
nossas famílias, né? Ela é uma pessoa, né? Tanto que a Bíblia vai falar, a igreja é o corpo de Cristo, então, porque é como se ela fosse um organismo vivo ali. Então ele está amadurecendo, né? Então foi amadurecendo junto com a gente, o público foi amadurecendo também. Então, por exemplo, quando eu começo, 13 anos atrás, tinha 23, né? No mesmo ano que nasceu o movimento, nasceu a Luísa. Então, assim, eu tava ali um pai em formação. Interessante. Né? Então, hoje a Luísa tem 13 anos, né? O Davi 11 anos, dois vão fazer agora 12, 14. Então, assim, eu fui crescendo junto com eles. Aí eu plantei uma igreja. E aí agora eu sou um pastor de uma igreja local. Então, o movimento, ele vai tendo as digitais do líder, não tem? Então, aquilo que eu estava vivendo, eu ia derramando ali, né? E vou derramando ali. E assim, do Dizascope eu acho assim, uma coisa muito incrível que Deus faz, é que direto me para criança para falar alguma coisa e me para idoso, entendeu? Então, assim, é interessante o quanto ele consegue alcançar múltiplas gerações ali, né? Sim. Mas, quando a gente olha os números, o nosso alcance maior era 18 a 25 e hoje já é 25 a 35, né? Então, o nosso maior alcance é o adulto, o jovem pouco mais maduro, ali, né? mais maduro. Tá? Sim. Aí a gente entendeu uma coisa alguns anos atrás. Eu estava num evento e tinha um indiano ministrando, cara muito profético assim e tal, e aí no final eu falei, pastor, pede pra ele orar pra mim, pelo aval e tal, né? Aí ele veio orar pela gente, e alguém falou pra ele assim, antes de ele orar, esse que é o Douglas, tal, ele tem 1 milhão de seguidores, acho que na época tinha 1 milhão no YouTube, não sei o quê. Aí beleza, e aí ele começou a orar tal, e ele começou a profetizar, e aí uma hora ele falava assim, ele batia no meu rosto assim devagarzinho, e falava assim, por que não 10 milhões? Uau. Por que não 10 milhões? Tipo assim, why not 10 million? Why not 10 million? Falando em sotaque bem indiano, assim, né? E aí, cara, eu fiquei com aquela palavra ali, né? E eu voltei pra casa, comecei a orar e entendi uma coisa. Eu deveria sonhar com 10 milhões. Mas eu não deveria sonhar com 10 milhões do Dizascope. Eu deveria sonhar com 10 milhões. Acontecendo através, talvez, de 10 pessoas com 1 milhão. Muito de bom. 20 pessoas com 500 mil. Entendeu? De 100 pessoas com 100 mil. Então, o Senhor começou a mostrar pra gente assim, cara, vocês precisam pegar aquilo que eu entreguei pra vocês e começar a distribuir. Por quê? Porque o momento que nós estamos agora tá muito nichado. Então, por exemplo, já aconteceu de eu entrar no YouTube e eu vi uma cantora que tá com 500 mil, 2 milhões, 10 milhões de visualização numa canção e eu nunca vi ela na vida. Por quê? Porque tem um nicho que é o pentecostal no Brasil. Tem um nicho que é... Interessante. Entendeu? E aí eu não vou entrar, porque eu tenho um estereótipo. Eu tenho uma barbona, eu tô com essa camiseta e tal. Só que muita gente que me ouve não vai ouvir essa cantora, por exemplo. Então, assim, é necessário que a mentalidade do evangelho, do reino e tal, esteja no coração de todas essas pessoas que têm características totalmente diferentes. Yes. Então, como é que eu poderia derramar isso, né? Então, a gente criou um lugar lá para os líderes, né? Foi a mentoria que a gente fez uns 3 anos. A gente foi derramando tudo. Tudo que a gente sabia, a gente foi entregando ali. Aí a gente tem um curso lá com uma certificação em liderança. Aí a gente tem agora o de teologia. Então, era a forma de dizer assim, cara, tá aqui o que Deus nos entregou. Pega e aí agora vai para o público que Deus te chamou, né? Eu acredito que já tem aí 10 milhões de pessoas sendo influenciadas a partir de todo mundo que de alguma forma acessou ali. É interessante você falando isso porque a gente fala muito, né? Se tornar a cópia de Jesus. E é normal a gente ensinar aquilo que a gente viveu e tal. A gente dá um conhecimento teórico, a gente fala da Bíblia. Mas como formar um discípulo mesmo, né? Na prática, como formar um discípulo de Jesus? Muito bom. Que é assim, você te acompanhando na tua trajetória, você fez muitas coisas, já como você falou agora. Uhum. Aí você fez curso para líderes, você ministrou bastante, muitas revelações do céu e tal. Eu acredito que em algum momento você pensou assim, pô, tô falando tanto, alguém não aprende. Aquele fulano não aprende, né? Nossa. E como fazer isso na prática, Douglas? Na sua experiência, assim, como formar um discípulo na prática? Eu gosto muito do texto de Jesus ali, então, terminando seu ministério terreno, né, com os discípulos, Mateus 28, 18. Né? Sim. Então ele vai falar, ele dá uma sequência interessante ali para nós. Ele fala assim, primeiro, vão e façam discípulos. Então, na prática, a primeira coisa é que é um trabalho ativo. Então, não é... Porque o que acontece? Não é esperar discípulo. Não é esperem
e respondo aos discípulos que chegarem. Muito bom. Só que a forma que a gente organizou a igreja hoje é assim. Nós criamos um ponto, até o Alan Hirsch no livro dele chama de evangelismo por atração. Né? Então eu crio algo extremamente atrativo, que é uma estrutura da igreja, e fico esperando a cidade vir. Mas não existe nenhum versículo que fala para o pecador ir para a igreja. Verdade. Né? O versículo que tem fala para a igreja ir atrás desse pecador. E aí o que acontece nesse evangelismo por atração é que você tem sempre o mesmo público. O que nós chamamos às vezes de avivamento é o povo mudando de igreja. Uma transição, assim, né? Tu fala assim, ó, puxa, tô com 3.000 pessoas na igreja. A pergunta é, cresceu 3.000 pessoas no reino de Deus naquela cidade ou diminuiu 300 em cada um e você tá com 3.000? Muito bom. Mas por quê? Porque é o evangelismo por atração. E a pessoa que vai na igreja ali... Porque assim, imagina, você faz uma pesquisa na cidade. Você faz uma pergunta. Você já foi, vai ou iria numa igreja? Então tem um público ali que fala, já fui, eu vou ou eu iria. Eu acho legal, tal. Tem esse público. Então esse, por atração, funciona. Mas tem um público que vai falar, não gosto. E aí, meu amigo, não importa se é por LED. Não importa se o cara que tá tocando é o maestro da orquestra do não sei aonde. Não importa se a sua pregação é a, entendeu, emociona e tal. Não importa. Ele não vai, ele não gosta desse ambiente. É. Então tem esse público nas cidades inalcançável. E aí nós, pastores, estamos brigando pelo mesmo. Sendo que tem um público ali que ninguém está alcançando, ninguém está chegando neles. Só que qual é o desafio? É que para alcançar esse público, você não tem que ter um prédio atraente. Você tem que ter cristãos atraentes. Muito bom. Então não é um prédio atraente que eles vêm, é um cristão atraente que vai. Por que esse cara fala, eu não vou na igreja? Porque ele convive com crente no serviço dele. E os caras não fazem diferença nenhuma. Porque ele fala, é tudo um bando de hipócrita. E é culpa nossa. Porque a gente está, às vezes, mais preocupado em fazer um tijolo bem feito do que um crente bem feito. Então, a primeira coisa é ativo o processo. E aí, vão e façam discípulos. Então, a primeira coisa é relacionamento. É vai e se relaciona. E aí é tempo, é fazer amizade, é gastar tempo e é conhecer e é se aprofundar. Então, a primeira coisa do discipulado é que é a formação de um amigo. É a formação de uma amiga. Então, você vai ficar perto dessa pessoa, é ir na casa, é trazer em casa, é andar juntos e tal. Primeira coisa. Então, relacionamento. Então, você desenvolve ali um amor por aquela pessoa. Aquela pessoa tem clareza que você a ama. É muito importante isso. A pessoa tem clareza que você a ama. Porque você vai chegar na segunda parte. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando. E aí, o que é esse batizar? Batizar é matar. É verdade. Batizar. O que você vai agora ajudar essa pessoa a morrer para esse mundo, para ela, para a carne, e ressuscitar agora Cristo. Já não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive através de mim. Só que essa parte, ela é doída. Eu ajudar alguém a morrer, eu morrer, ajudar alguém a morrer, é doído. Negar a mim mesmo, tomar minha cruz, me humilhar, me arrepender, é doída. Agora, pensa comigo. Os fariseus tinham uma mensagem dura. E Jesus tinha uma mensagem dura. Por que Jesus tem o sucesso que tem na sua mensagem e os fariseus não? Porque não tinha a primeira parte. Estava claro que ele me amava. Então, quando eu falo para a prostituta, se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno, ela vê amor nessas palavras. E um fariseu falando, você vai para o inferno. Não vê. Não tem amor nessas palavras. Então, por isso, não tem como pular. Primeiro, você tem que amar, cara. Nisso serão conhecidos como meus discípulos. Olha que interessante. Se você vai na minha casa, vamos dizer, você não, vamos dizer alguém aqui, essa sala, por exemplo, que a maioria eu tô vendo a primeira vez. Falou, vamos lá em casa? Aí a pessoa vai lá em casa. Aí eu sirvo para ele um suco de uva, né? Aí ele vai pegar aqui, ele sem querer derruba o suco de uva no tapete. Eu vejo, venho por trás, tiro o chinelo e pum, dou na bunda dessa pessoa. Essa pessoa nunca mais vai voltar em casa. E aquilo vai se chamar, sabe o quê? Agressão. Eu já dei uma palmadinha na bunda do Davi e da Luísa. E eles continuam agarrados na minha perna. Muito bom. Qual é a diferença? Por que que um não é agressão e o outro é? É o relacionamento que eu tenho com você. Eles têm tanta clareza, a Luísa e o Davi, do meu amor por eles, que aquilo ali, eles entendem. Meu pai me ama. Ele está me corrigindo
para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, não pode pular etapa. Primeiro, amar, relacionamento. Segundo, a verdade. E agora é esse morrer. Cara, tá errado o que você tá fazendo. Cara, não dá pra se vestir assim, cara. Não dá pra você querer ficar falando, trocando ideia com as meninas do jeito que você tá fazendo. Olha, não dá pra você querer ir mais aonde você tava indo. Tal. Só que a pessoa vê amor nisso. Que a graça vem dessa verdade, né? Exato. Cheio de graça e verdade. Agora, muitos lugares pegou o discipulado e foi pra segunda... muitos lugares hoje estão pegando o discipulado e ficando só na primeira parte. Aí fica esse amor, que na verdade não é amor, é sedução. O que é sedução? É amor sem verdade. Uau. Eu não falo a verdade pra você porque eu tenho medo que você vá embora. Aí, cara, não é discipulado. Sedução. É sedução. E sempre tem que ter alguma coisa pra continuar atraindo, né? Exato. Muito bom. E aí essas pregações que a gente tá ouvindo, que a pessoa consegue continuar indo na balada, mandando nudes um pro outro e ouvindo sua pregação. Tá errado sua pregação. Tem alguma coisa errada, porque a pregação de Cristo ofendia a pessoa que não queria. Então, assim, amor e verdade, tá? Façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora, ensinando eles tudo o que você tem ordenado. Aí agora, e é importante isso, ensinando eles, aí tem um verbo aqui, aguardar. Em outras versões fala, ensinando eles a obedecer tudo que você tem ordenado. Então eu me relaciono, eu amo. Tá claro que eu te amo, beleza. Então agora nós vamos falar a verdade aqui. Tá? Então, eu vou te ajudar a morrer. Eu brinco que discipulado é o coach da morte, né? Eu vou te ensinar a sair do ponto A e chegar no ponto B. O ponto B é a morte. E aí, o terceiro então agora eu vou te ensinar a obedecer. Então, olha que interessante. Ele não falou ensine os mandamentos. Ele falou ensine a obedecer os mandamentos. Porque ensine os mandamentos, eu faço uma sala de aula. Ensine a obedecer os mandamentos, eu vou ter que demonstrar. Eita. E esse é o desafio do discipulado. Eu acho que esse é o ponto, Douglas. Eu acho que seria talvez o diferencial para a igreja hoje. A gente está ensinando muito os mandamentos. Mas a prática não tem, cara. Porque aí eu preciso de vida na vida, né? A gente vai viver junto. Você vai ter que ver, que nem eu fui tirar férias agora, a gente fez um negócio, a gente pegou mais 2 famílias da igreja e fomos juntos. Você imagina, eu fiquei 1 mês numa casa com outras 2 famílias. Casal com seus filhos. Então, assim, é 1 mês eles estão vendo e eu tô vendo. É 1 mês. Então não dá pra fingir 1 mês, não dá pra esconder 1 mês, não dá. E em 1 mês vai acontecer várias coisas, a criança vai bagunçar, a esposa vai te irritar, alguém vai te fechar no trânsito, vai dar um problema em alguma coisa. E aí a gente vai junto ali, vendo um ao outro e sendo discipulado. Então, nós vamos ter que conviver para que seja discipulado. Então, assim, essa sequência. Ama, se relaciona, fala a verdade, entendeu? E aí, você então ensina a obedecer. É claro que tem ensinar os mandamentos também. Preciso falar o que a palavra diz, ensinar a palavra, mas também demonstrar na frente das pessoas a palavra. Então, ensina a guardar tudo que você tem ordenado, e aí ele vai dizer, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, aí a sequência é um voltar para o primeiro, só que a pessoa. Então aí você vai falar para ela, ok, agora você que tem que fazer. É o formador de heróis, né? Exato, por quê? Porque o ponto é o seguinte, a ilustração é um pai cuidando de um filho. Então eu estou cuidando do Davi. Então, a ilustração do discipulado é essa. Eu sou o Douglas cuidando do Davi, um pai cuidando de um filho, tá? Qual é o meu sucesso? O sucesso para mim é que o Davi se torne pai. Então, presta atenção, não é formar um bom filho. É formar um bom pai. Ou seja, só vou ter sucesso quando ele começar o processo de cuidar de alguém que vai ser um pai. Que vai cuidar de alguém que vai ser um pai. Então, parte do discipulado é a pessoa ter um discípulo. A pessoa cuidar de alguém, né? Até o termo ter um discípulo fica ruim, mas cuidar de alguém. Ajudar alguém a se tornar um discípulo de Jesus, porque aí ela entra no processo de novo. Eu percebo isso, que se você não coloca a pessoa para cuidar de alguém, existe um nível de maturidade que a pessoa não alcança. Não alcança. Pode fazer teologia em Harvard. Isso é muito claro pra gente, que quando a gente faz aconselhamentos como terapeuta de casais,
É incrível. Casal, quando tem filho, É outra coisa. é outra coisa. Outra coisa. Quando o cara não tem filho Porque é um nível e de não morte. quer adotar, exato. É o contrário. Aqueles que decidem não ter filhos ou não adotar, porque não ter filhos às vezes é questão biológica, Sim, sim, sim. mas não adotar um filho, é interessante como se os dois se tornam meio que dependentes um do outro. Começa, ao invés de ser amor, começa uma dependência emocional. Sim. E ali um começa às vezes a sufocar o outro e começa um relacionamento infantil. É muito interessante quando tem filhos. Uma vez eu estava conversando, não sei exatamente onde, e eu vi você falando uma coisa muito interessante sobre essa questão dos pastores se isolarem. A gente aprendeu isso, né? Uhum. Não, o pastor tem que andar isolado. Meu Né? Deus. É águia. Uhum. Águia voa sozinha. Mas é um ponto que a gente foi ensinado. Eu fui ensinado assim, eu posso falar por mim. Então, assim, águia voa sozinho e tal. E eu acho que quando o pastor ele tem essa mentalidade de andar sozinho, caminhar sozinho, ele não pratica isso com as ovelhas e logo elas também não praticam com outros, que não praticam com outros. Você E cria é o inverso, né? Uma cultura, né? Talvez isso é uma pequena coisa que faz toda a diferença, né, Douglas? Meu Deus. E é isso. Quando eu digo lá, você precisa ensinar a obedecer, é nisso também. Então, por exemplo, eu tenho falado muito isso. O pastor, muitas vezes, é o primeiro que não é membro da igreja. Muito bom. E qual é o papel do pastor? E assim, se a gente for olhar nas escrituras, só tem um pastor da igreja. Isso. Se chama Jesus Cristo. Jesus. Você, que é líder, é membro. Isso. Eu sou membro da igreja. Só tem um cabeça, se chama Jesus Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Sim. Então, nós somos ovelhas, nós somos membros. E aí, o que é ser líder? É ser um membro modelo. O que é ser líder? É ser uma ovelha modelo. Então, ser líder não é ser o pastor. Na ilustração bíblica. Sim. Ali. Porque o pastor é Jesus. Já tem, ele é o cabeça, né? Agora tem essa ovelha mais madura que está dizendo para as mais novas: é esse nível de submissão que a gente tem que entrar. Muito bom. É esse nível de obediência que a gente tem que entrar. Então aí passa por isso. Eu quero que o povo tenha comunhão. Mas ele não tem comunhão. Entendeu? É comunhão. Cara, nesse assunto, sim, eu vi algumas ilustrações que me marcaram muito. Primeiro, há muitos anos atrás, 1950 mais ou menos, eles fizeram um estudo, eles estavam estudando sobre drogas, né? Começou esse boom das pessoas se drogarem no mundo e tal. E aí eles começaram a fazer estudos sobre isso, sobre vícios, né? E aí eles fizeram um estudo com ratos, eles colocavam um rato na gaiola, eles colocavam água aqui, comida e um negócio que saía alguma droga ali. Então o ratinho apertava lá e saía a droga. O ratinho descobria, começava a usar e bebia água, comia, usava, bebia. Chegava uma hora que ele só ia para droga até ter uma overdose e morria. Uau. Né? Então eles começaram a ver o nível de vício e não sei o que e tal. Beleza. Agora, mais recente, há uns 15 anos atrás, um pesquisador falou assim, cara, essa pesquisa está enviesada, está errada essa pesquisa. Essa pesquisa que eles fizeram, que dá base para vários dos tratamentos, está errado. Aí todo mundo, como assim e tal? Por quê? Porque o rato é um animal social. Vocês fizeram ele numa gaiola sozinho. Sozinho. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uns parques, assim, tem na internet, assim, de condomínio ratos, de rato. Um condomínio, tinha rodinha, tinha brincadeira, e aí estavam em famílias, uma família ali dos ratos, estavam em família e tal, e tinha água, comida e as drogas. O rato ia lá, descobria a droga, usava e tal, e aí, com o passar do tempo, ele ia abandonando, e não usava mais a droga. Uau. Com ela disponível lá. O que eles entenderam? Vício é uma resposta à solidão. Meu Deus. E cura a comunhão. É a comunhão. Então, quando você vê um líder que caiu... Estava sozinho, andando sozinho. Ele já tinha caído. Uau. Meu Deus, é muito forte. Porque isso. Essa roupinha que Adão veste é porque ele estava agora se sentindo sozinho. Porque ele quebrou a aliança com Deus e já estava quebrando a aliança com Eva. Então, a resposta da nossa alma à solidão é arrumar um vício. Pode ser em trabalho, pode ser em ministério, pode ser em sexo, em pornografia, em drogas, em álcool, em jogo, em aposta, em futebol e o que for, e academia. Uau. A resposta. Então, qual é a cura? É verdadeira comunhão com Deus e com o outro. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa,
Os caras no Butão, tem um país chamado Butão, Sim. que eles fazem uma coisa muito legal, os líderes Nossa, criaram. Sotiro teve um trabalho Tem um lá. trabalho né? lá. E eles criaram um negócio interessante. Os líderes do Butão não medem só o PIB, né? Produto Interno Bruto, quanto de dinheiro tem o país. Todo ano eles medem o que eles chamam de FIB, Felicidade Interna Bruta. Interessante. O quão feliz é o nosso povo, pra gente saber se a gente teve sucesso nesse ano. Uau, Olha que interessante. muito bom. E aí, um cara de podcast, ele perguntou assim para um cara que trabalhava lá no Butão, tá, mas como é que você mede isso? A felicidade. Exato, como é que você mede, né, a felicidade e tal? Ele falou, não, a gente faz uma pesquisa e tal. E tem uma pergunta que a gente faz, que é uma das principais para saber o nível de felicidade da pessoa. Aí ele falou, qual que é, né? Ele falou o seguinte, você pergunta pra pessoa assim, ó, se você tiver um problema 3 horas da manhã, quantas pessoas na sua agenda você pode ligar que você sabe que viria na hora? Uau. Quanto maior é o número de pessoas que essa pessoa tem, Mais feliz. mais né? feliz ela é. Muito bom. Então Muito fica essa bom. pergunta pra quem tá nos ouvindo hoje. Se tivesse um problema, furou seu pneu 3 da manhã, entre Belém e Castanhal, Muito quantas bom. pessoas na sua agenda você sabe que você poderia ligar? Tava Que elas falando- iriam na hora. Eu tô rindo aqui porque esses dias a gente tava comendo junto e eu falei exatamente algo parecido, né? O esposo dela saiu pra ajudar um irmão que furou o pneu, mas o irmão não é tão íntimo dele. E aí eu falei, mas pra ele. Aí eu falei, todo mundo tem que ter pelo menos 5 amigos pra quem ligar. Talvez ele ache que ele é amigo dele dessa forma, né? Pode ser? É um amigo. Mas é isso, Muito quantas bom. pessoas? E aí a gente pode até inverter a pergunta. Quantas pessoas poderiam te ligar que você iria na hora? Então, isso é muito marcante. Felicidade está ligado ao quê? Ao quanto de comunhão você tem com as pessoas. Relacionamento, né? E aí uma terceira coisa que eu achei muito interessante, estava ouvindo um podcast do cara chamado Simon Sinek, e ele, na verdade, ele estava em um podcast de alguém, na verdade. E aí ele falou de uma pesquisa que fizeram, que era a seguinte: quais são os 3 partes do corpo que, se estiverem saudáveis, gera maior longevidade na vida da pessoa? Então fizeram uma pesquisa longa de tipo assim, quais são as partes do corpo que precisam estar saudáveis para você viver mais tempo? Número 1, coração. Óbvio, coração mais saudável, nós vamos viver mais anos. Número 2, pulmão. Então, qualidade do ar e tal, e quando você cuida do seu pulmão, você vai viver mais tempo. Número 3, músculo da coxa. Você estava esperando um rim, você estava esperando o cérebro, sabe? E é o músculo da coxa. E aí eles foram falar, cara, por quê? Né? Por que as pessoas que perdem a habilidade, por exemplo, de andar, elas começam a não conseguir mais socializar? E elas morrem mais rápido. Meu Deus. Então, as pessoas morrem mais de isolamento do que de fumar. Uau. Já sabe que câncer, que doenças, essas doenças autoimunes que nós estamos vendo um monte, tem a ver com isolamento. Meu Deus. Idosos, quando se aposentam, quando os filhos começam a não ir, a velocidade que eles morrem é muito mais rápida. Ah, mas é porque ele escorregou. Não, é porque não tinha mais ninguém lá. Entendeu? Então, assim, é só para dizer assim, para líderes e para todos, é questão de sobrevivência, comunhão. Entendeu? E aí essa é a beleza da igreja, né, cara? Você ter um grupo inteiro que você fala, meu irmão, minha irmã, minha família. Eu acredito, que o nosso trabalho como líderes é formar um grupo de amigos. Muito bom. E liderar juntos. Foi o que Jesus falou, né, no final, né? Não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Qual foi o ápice do discipulado? Eu gosto muito do que o Harold Walker fala. Ele fala, o ministério de Jesus foi pegar pecadores, transformá-los em discípulos. Pegar discípulos, transformá-los em amigos. Pegar amigos e transformar em testemunhas. Testemunhas. Era isso. Pecador virou discípulo, discípulo virou amigo. E amigo virou testemunha. Então, o nosso trabalho é esse. Outra coisa que me marca muito, Paulo, em Atos ali, Paulo passa a última vez. Não sei se eu vou falar errado, se é Éfeso. Mas eu sei que ele passa e aí ele encontra com os presbíteros daquele lugar. Ele vai para entrar no navio. O que começa a acontecer? A Bíblia diz, eles choravam alto. Eles estavam todos chorando Final alto. de Atos fala sobre isso. Final de Atos. Final de Atos, porque era a última vez que viriam ele. Minha pergunta é, Igor, se a gente vai sair, o grupo que lidera com a gente vai chorar alto? Vai dar graças a Deus. Ou vai...
Chegou a minha vez. A pergunta é, nós Verdade. somos um grupo de amigos liderando. Fazemos falta. Né? A gente é um grupo de amigos liderando ou a gente é como se fosse a equipe de uma empresa? Meu Deus. Entendeu? Isso é muito Então, forte. essa ideia de liderar sozinho é satânica. A Satânico. Bíblia não tá falando nada que você é águia, a Bíblia tá falando que você é ovelha. É. Nós somos um grupo de ovelha que depende um do outro ali. A nossa força é esse bando que a gente anda, entendeu? Verdade. Nossa força é o nosso pastor, né? Verdade. Muito forte. É interessante você estar falando sobre discipulado. Eu tô lembrando 2 livros que marcaram muito ano passado. E são muito parecidos. Um você indicou, que é o Discipulado por Contemplação, Uhum. né? E o outro, eu não lembro se você indicou, acho que foi a Lília que a gente viu com uns amigos nossos reformados, que é de James Smith, Você é aquilo que você ama. Muito bom. Cara, é também. muito bom esse livro. Muito bom. E aí eu quero entrar nesse assunto agora, Douglas. Tipo assim, a gente que lidera pessoas, a gente começa a identificar, a gente começa a ficar um pouco expert em pessoas, né? E uma coisa que eu tenho visto aqui, pelo menos, é o quê? No processo de fazer discípulos, né? É que o nosso coração, ele precisa ser moldado. Até no livro fala que ele é moldado por nossas liturgias, né? É. Muito interessante isso, porque não adianta, o cara pode saber tudo, a mente dele pode ler a Bíblia 10 vezes, tudo, mas tem coisa que ele não consegue deixar. É. Porque tem a ver com o coração, cara. E eu tenho orado exatamente sobre isso esses dias, né? Como moldar o coração, cara. E aí você iniciou aquele processo falando que tem que primeiro amar, né? É. Então, assim, talvez a gente não esteja sabendo, eu falo por mim isso, tá? Não esteja sabendo como fazer, achando que a gente ama muito, e no final a gente vai ver que a gente é Pedro. E só diz, Senhor, eu te amo. Tipo, com esse amor. Eu ia morrer por você. Não morre. Então, assim, eu acho que o maior, pelo menos pra mim, eu vejo, eu tô muito conectado com isso, eu tenho perguntado pro Senhor como ajudar os irmãos a encontrar, moldar esse coração. Porque não é a gente que molda, é o Espírito Santo. Mas como é que a gente faz para tentar ajudar os irmãos a moldar? O que você acha? A verdade é que a nossa tarefa como liderança em igreja é uma tarefa impossível. Por isso que é uma dependência total do Espírito Santo. Muito bom. Né? Porque é isso que você está falando. Se ele falasse assim pra gente, eu quero um grupo que se comporta desse jeito. Era mais a gente fácil. Ia fazer um adestramento, tá? Comportou, a gente dá uma balinha, entendeu? Não comportou, a gente dá um choque, a gente vai por... Mas ele tá dizendo pra nós assim, eu quero um grupo que me ame acima de todas as coisas. Cara. O que eu faço eu? Como é que eu chego em alguém que tem os seus amores, ele mesmo não tem a capacidade de mudar? Se eu chegasse pra você e falasse assim, ô Igor, esse time que você torce aí, larga a mão, agora torce pra eles. Você não consegue nisso, que é uma coisa supérflua. Entendeu? Se você pega alguém solteiro aí da igreja e fala, tá aqui fulano, ama ele. Não dá, né? Não consegue, a pessoa não tem esse botão que ela clica. É. Como é que faz, né? Eu acredito que é nosso papel, e aí você citou esses 2 livros maravilhosos, né? Porque o James K. Smith ele vai defender uma coisa. O nosso pensamento foi formado por penso, logo existo. Então, o que ele diz? Que eu sou formado pelo meu conhecimento. E aí ele fala, não é. Você amo, logo existo. Eu sou formado pelos meus amores. Entendeu? Então, por exemplo, um exemplo assim, você... nós estamos aqui nessa sala e todo mundo aqui nessa sala, e todo mundo está nos ouvindo, sabe que refrigerante faz mal. É difícil alguém que não tem essa informação hoje no Brasil, ainda mais alguém que está aqui na internet. Sim. Refrigerante faz mal. Algum dia você recebeu essa informação. Entendeu? Você toma. Por quê? Natal. Porque o seu comportamento não é moldado pelo que você sabe, é moldado pelo que você ama. E o refrigerante estava lá nas liturgias da sua vida. No aniversário que seu pai fez para você, que foi um dia marcante, quem que estava em cima da mesa? Nos domingos, com a macarronada e o frango, quem estava em cima da mesa? E tal. Então, as liturgias formou nossos amores a ponto que o conhecimento não deixa a gente largar. Então, qual é o ponto? É uma nova liturgia que mostre para nós algo que é superior a todo o resto. Então, assim, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio no discipulado e no pastoreio e tal. É descortinar quem é Cristo. Eu tenho pra mim, Igor, se alguém vê, já era. Muito bom.
Se alguém vê, se os olhos da pessoa, é como Paulo no caminho de Damasco, se os olhos forem abertos para contemplar a beleza de Deus em Cristo Jesus, Não tem mais como ser não tem mais nada que vai superar. A pessoa não tem como. Muito bom. Então, qual é o nosso desafio? Revelá-lo. E aí eu fico assim desesperado. Por quê? Porque os nossos púlpitos estão pregando tudo menos quem é Deus e quem é Cristo Jesus. E a gente entender isso como liderança gente, alguém vai chegar para nós e falar assim: Igor, pastor, tô com problema no meu casamento. Eu queria desafiar todo mundo a dar um passo para trás. E quando chegar essa pergunta, chegar essa demanda, você dar um passo para trás e fazer a seguinte pergunta. Antes de a gente falar do seu casamento, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama o Senhor acima de todas as coisas? Uau. Então, se a resposta é não, vamos resolver isso aqui primeiro. Porque eu não quero ser esse casado no inferno. Eita. Nossa, eu tô com um problema nas minhas finanças, eu tô desesperado. Tá, antes da gente fazer planilha, posso te fazer uma pergunta? Você ama o Senhor acima de todas as coisas. Você é fascinado por Cristo Jesus a ponto de considerar tudo como perda. Diante da revelação de quem Ele é. Meu Deus. Então vamos lidar com isso aqui primeiro, antes da gente, porque eu não quero ser sem o nome no Serasa no inferno. Porque não tem sentido. São coisas importantes da vida, mas secundárias. Secundárias. Diante disso aqui. É um fascínio por Cristo, né? É um fascínio. E aí por quê? Porque eu sou o que eu contemplei. Eu sou o que eu contemplei. Então algumas pessoas vão me ouvir, falar, nossa, parece que o pastor Josué. Por quê? Porque eu morei com o pastor Josué durante décadas da minha vida, eu convivo com ele, eu ouvi 1 milhão de vezes ele e tal, e tenho DNA, claro, e vai se parecer. Então como é que alguém é formado uma cópia de Jesus? Vendo. Eu preciso contemplar Cristo na palavra, na oração, na adoração, no meu irmão. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso ver Cristo, eu preciso ver Cristo, eu preciso ver Cristo. E aí eu vou sendo transformado de glória em glória a imagem que eu estou vendo. Então o nosso desafio como cristão é olhar para Jesus. Hebreus, fixe seus olhos no autor e consumador da sua fé. Entendeu? Hebreus mesmo fala, fixa os seus pensamentos nele. Então você vai sendo moldado. E o nosso papel como líder é revelá-lo. Jesus disse, né? Tudo que eu faço, não faço de mim mesmo. Eu faço tudo aquilo que eu vi e ouvi do meu pai. Eu vi e ouvi. Então é contemplação. Contemplação. E aí fica um alerta, porque nós também, tudo que a gente faz, a gente viu. Autenticidade é um mito. Autenticidade, na verdade, é mistura de um monte de coisa que eu vi, e é claro que vai sair de uma forma mais autêntica em mim, porque o que eu tô vendo é diferente do que você tá vendo. Então é uma misturinha aqui de eu admiro o jogador de basquete, o jogador de futebol, o empresário e o não sei o quê, mistura tudo isso, sai o Douglas. Mas não tem autenticidade. E aí fica um alerta, o que é que nós estamos contemplando? Aqui fica um alerta, cara, para de seguir essas pessoas. Porque toda vez você tá o quê? Contemplando. E aquela pessoa tá te revelando uma glória. Então se eu fico aqui assim, cara mostrando o carro, vai chegar uma hora que eu vou falar assim, cara, importante na vida. O importante da vida é um carro. Aí o cara tá aqui mostrando isso aqui, mostrando o corpo, a beleza, o procedimento estético, a academia e o não sei o que. Cara, a coisa mais importante da vida é um corpo. Tal. É contemplação. Ah, não, mas eu nem creio nisso. Não, você vai ser moldado se você contemplar. A Bíblia fala que a boca só fala, o coração tá cheio, né? Só que agora mudou um pouco, né, Dom? O coração, o celular revela, as redes sociais revelam que o coração tá cheio, né? Como denuncia. Muito bom. E é muito interessante, falando sobre discipulado ainda, já eu quero perguntar um negócio interessante pra ti, mas falando sobre discipulado, é comum a gente olhar pra alguém e dizer assim, cara, esse cara conhece de Bíblia. Esse cara, ele é muito crente, cara, olha, ele é uma bênção. Ele nem precisa de discipulado. É interessante? Sim. E às vezes a gente vê alguém que não sabe tanto, rapaz, tem que discipular esse cara. Só que às vezes aquele que a gente julga não saber tanto é o cara mais temente ao Senhor. É o cara que mais ama o Senhor do que aquele outro que conhece muito. Bom. Então, acontece isso. Nesse processo discipulado, você pegou, o que você acha? Porque a gente colocou muito como discipulado, a gente tem a nomenclatura, né? Em algumas comunidades ficou
é a questão da informação. Então, por exemplo, nós temos uma sala de discipulado. E aí são aulas. Ou seja, eu estou passando informações, que, de novo, tem o seu valor, é importante. Informação faz parte desse processo. A Bíblia nos incentiva a ensinar a Bíblia, ensinar doutrinas e tal. Mas discipulado, na verdade, é esse compartilhar a vida, compartilhar um DNA, é andar lado a lado para a gente compartilhar a vida. Então é mais do que informação. Então, nosso desafio não é que a pessoa saiba sobre Jesus, é que ela conheça Jesus. E aqui é uma diferença muito importante, então, nesse exemplo que você está dando. Eu posso ter um professor de teologia que sabe muito e que não conhece. Muito bom. E eu posso ter uma senhora analfabeta que conhece muito a ele e não sabe informações. Então, eu vou dar um exemplo assim, que agora está em alta, né? Que o nosso amigo jogador Neymar voltou pro Brasil, né? Cara, pode ter alguém do fã-clube do Neymar que sabe a hora que ele nasceu, o peso com que ele nasceu, a cidade, o nome do hospital, o médico que fez, qual foi a primeira casa que ele andou, qual foi o ano e o dia que ele fez o primeiro gol. Se você perguntar para o melhor amigo do Neymar, muitas das informações ele não sabe te falar. Mas quem entra na casa dele e senta no sofá? Então a pergunta que eu quero te fazer: quem vai entrar na casa de Deus e sentar no sofá de Deus? Muito bom. Quem sabe muito sobre ele ou quem conhece a ele? Muito bom. Então você vê Jesus falando assim, naquele último dia, vocês vão chegar e eu vou falar, afaste de mim. Ele fala, mas em teu nome eu profetizei. Cara, estamos falando de cara que profetizou. Em teu nome expulsei demônio. Nem todo mundo tá aqui hoje assim, não expulsou demônio. Olha o nível do cara, expulsou demônio, em teu nome eu curei alguém. Fiz milagres, né? Afaste de mim porque eu não te conheço. Então ele estava dizendo, cara, você errou o alvo. O alvo não era só o fazer coisas para mim, o alvo era me conhecer. O alvo não era saber informações sobre mim, o alvo era me... Eu sou um pai. O que eu quero? Um filho. Que me conhece, eu não quero um professor de teologia, eu quero um filho. Muito bom. Entendeu? E nesse processo de revelar, gostei muito disso, Douglas. Nesse processo de revelar Cristo, né? A gente tentar, de algumas formas, como Paulo diz. Pedir Deus, me dá. Me fiz disso, me fiz daquilo e tal. Você mesmo, junto com o movimento de Descobre, vocês estão investindo em teologia, né? A gente estava até conversando sobre isso, que é muito legal, né? Mas fala um pouquinho pra gente, quem tá nos vendo, porque muitas vezes a teologia que as pessoas conhecem é acadêmico, né? É muito aquela teoria, que a gente acabou de falar, sobre saber e sobre conhecer. E qual é a proposta do Descobre começar com a questão de teologia? Muito bom. É isso, a gente não quer ficar nesse lugar no sentido de só saber. A gente quer ajudar as pessoas a conhecer. Até eu vi o Paulo Borges um negócio legal, ele tava com um pastor, ele falou assim, pô, acho que a gente tinha que fazer menos teologia e mais... Aí ele inventou uma palavra, tá? Eu acho, né? É abasofia. Nunca ouvi falar. Acho que não existe essa palavra. E ele tava dizendo, porque teologia é estudar Deus, né? Abasofia é conhecer o Pai, né? E é isso, né? Então essa teologia que a gente está propondo é de conhecer mais o Senhor. Tanto que nossa proposta não é pro cara... Também tá? Então a pessoa que quer seguir na academia entende que o Senhor está te chamando para ser um mestre, é um caminho legal de começar ali na formação de teologia do Desascope, mas também eu quero a mãe, o pai. Eu quero o discípulo comum, o líder de célula, que tá entendendo, eu preciso conhecer a Deus. Porque, por exemplo, eu tenho responsabilidade sobre meus filhos. Eu tenho que revelar a palavra. E outra coisa que é muito forte no nosso coração é que nós precisamos denunciar os falsos líderes que estão pregando heresias e manipulando o povo, mas nós temos que denunciar um povo que não busca e que fica nessa posição de enganável. Só apontando, né? Então a gente acha que a culpa é do líder que sobe de domingo e prega uma mentira, mas também tem culpa no membro que só vai aos domingos ouvir a Bíblia. Uau. Muito bom. Tem duas culpas aí. Duas culpas. E aí a gente quer ser resposta e falar assim, ó, tá aqui uma ferramenta para você aprender a interpretar a Bíblia. Para quando você chegar lá e alguém estiver interpretando errado, você saber, acendeu o alerta. Como os bereanos, que iam lá e conferiam. Então assim, a gente é indesculpável. Tá aí, disponível. E por exemplo, o nosso lá é online,
entendeu? É uma parcelinha mensal pequenininha que a maioria das pessoas consegue se organizando ali, colocando isso como prioridade, vai conseguir. Ah, Douglas, mas por que é de graça? Porque, cara, você precisa ter um preço disso que você está fazendo. É claro, fora que tem uma equipe, tem todas as coisas lá, Existe paga todos os investimento, professores né? e Sim. tal. Mas fora isso, cara, você não pode deixar de comer 2 lanches para conhecer ao Senhor. Entendeu? Então, assim, vai ter aula de bibliologia, de Novo Testamento, de Antigo Testamento, de teologia bíblica, de teologia sistemática, de escatologia, de hermenêutica, né, que é de como interpretar as escrituras, de homilética, de fazer pregação e tal. Legal. Então, assim, bem legal, um curso bem completo, mas o nosso coração é esse, assim, cópias de Jesus vão ser formadas se você conhecer o Senhor. E uma das formas do conhecimento de Deus, e a principal, é na palavra. Até porque a maior tristeza que a gente vê hoje no meio do povo de Deus são pessoas criando um Deus para si, criando uma imagem para si que não é fundamental. O Senhor Jesus, né? Por quê? Porque elas estão ouvindo partes de um evangelho de uma pessoa que pensa de uma forma, outra pessoa que pensa de outra forma, e por ela não conhecer as escrituras, elas acabam tendo retalhos, né? É como o Senhor Jesus disse, não dá para colocar um remendo novo num pano velho. Exato. Então tá cheio de retalhos na mente, então ela formou uma imagem de retalhos, que não é Deus, não é isso? E a teologia, ela vem exatamente para isso, né? Não somente acadêmica, questão da letra, mas de você saber manusear, exato, saber aprender, né? A Bíblia, não é isso, Douglas? É isso, porque a pergunta mais importante da vida de um ser humano é: quem é Deus? Porque se eu tiver essa resposta distorcida, eu vou distorcer todo o resto. Porque aí a segunda é: quem sou eu? Né? E eu sou imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se eu tenho uma distorção de quem é Deus, a cosmovisão inicia exatamente aí, né? Eu tenho uma distorção de quem sou eu. É. E a terceira pergunta mais importante é: o que ele quer de mim? Cara, para quem tá nos ouvindo aqui hoje, você sabe o que Deus quer de você. Porque um dia você vai estar diante dele, o Supremo Juiz, que tem o seu destino eterno nas mãos, o julgamento vai ser baseado no que ele quer de você. Isso. Imagina você estar gastando sua vida inteira e chegar lá e ele falou: não é isso que eu pedi. Não pedi isso pra você. Mas eu não sabia. Então, estava disponível em 10 versões dentro da sua casa. Você tinha preguiça. Nossa. Hebreus vai falar, capítulo 5, tenho coisas profundas para falar para vocês, mas não posso porque vocês têm preguiça de ouvir. Nossa. Entendeu? Então, eu não quero estar nessa situação. O que Deus quer de mim? E tá ali, nas escrituras. Então, é necessário se levantar um povo para estudar. Não dá mais para ser um povo reclamando que tá ruim, né? Precisamos ser resposta. Então. Exatamente isso, ser resposta, né? Vemos um tempo onde, infelizmente, tá tendo muitos escândalos. Não é só no Brasil, né? A gente sabe que outros países estão tendo escândalo também. Mas tá acontecendo no meio da igreja. E eu também, esses dias eu conversava com alguns amigos, com a liderança, sobre isso. Eu não estou isentando a culpa dos pastores, mas... E as pessoas não estão vendo? Cara, tá todo mundo sendo enganado dessa forma? Ninguém tá vendo, porque quando o pastor, ele, antes de cair, ele é um ídolo para aquele cara. Então, assim, ele formou o ídolo. Exato. Entendeu? Então, da mesma forma que ele idolatra, é a forma depois que ele vai trocar. O povo o povo no deserto foi isso, né? Trocou de líder. Sai, Moisés, bezerro. Por quê? Porque a grande questão é que eles têm dependência de um ídolo. Né? Agora, sobre ser resposta, Douglas, eu vejo que você está falando muito sobre o ministério profético. Nós amamos isso aqui, cara. Então, assim, e nós entendemos, pensamos parecido, né, com relação a isso. O ministério profético, ele é aquele ministério que é a vontade de Deus hoje, entender qual é a vontade de Deus hoje. A gente está falando disso agora, de teologia, né? Para compreender qual é a vontade de Deus hoje. Isso. Cara, o que Deus tem te falado nesse tempo, né? Assim, uma percepção, o que Deus tem falado ao teu coração, a toda a turma do movimento de Scope, o que você tem ouvido sobre o que Deus está apontando para esses dias? Sim. Eu acredito que o ministério profético nada mais é do que você se tornar um amigo de Deus. Né? Então, profetas são amigos de Deus, que ouvem a sua voz. E aí tem dois níveis, né? É você compreender a história de Deus.
Então, por isso que o ministério profético nunca vai se apartar das escrituras, porque eu preciso entender qual é a história de Deus. E então onde nós estamos na história de Deus? E o que o Senhor está pedindo para nós, nesse momento da história, para esse fim que Ele deseja, né? Que é a redenção de todas as coisas. Então, eu acredito que nós fazemos parte dessa igreja do fim, né? Nós estamos caminhando para esse fim. E o que nós temos ouvido do Senhor é esse clamor de João Batista, né? Preparai o caminho. João Batista preparou o caminho da primeira vinda e ele chama agora uma companhia de João Batistas para preparar o caminho para a segunda vinda. Uau. Nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda. Só que qual é o lance de João Batista? É essa coragem de diminuir para que ele cresça. E esse é o maior desafio nosso agora. Muito bom. Entendeu? Então, qual é a tentação? Qual é a tentação de Satanás para a liderança hoje? A tentação de Satanás para a liderança hoje é você ser envenenado com a mentira de que você é Cristo. Quando chegam para João Batista e falam, você é o Cristo? Era a grande tentação dele. E talvez você, Igor, nunca ouviu essa pergunta. E eu nunca ouvi essa pergunta. Mas ela tá lá nas entrelinhas. Porque, na verdade, a pergunta é feita assim no Brasil. Você resolve meus problemas? Yes. Quando você prega, minha vida é transformada. Cara, meu Deus. É o seu podcast que é o melhor. Você tocando, meu Deus. E aí você às vezes assume aquilo ali e fala, nossa. Entendeu? Eu sou bom mesmo. Eu sou salvação. E ele fala, não, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu tô só aqui como um cara fazendo uma estrada. Eu tô aqui pavimentando um caminho. Eu sou um cara, né, fazendo aqui um caminho reto para ele passar. A salvação tá vindo. Entendeu? Então, é isso que você falou assim, sabe? Esse povo que idolatra, mas esses líderes que deixam de ser idolatrados. Então, eu acredito que o nosso papel hoje é de pavimentar um caminho para que ele venha. Como? Levantando um povo que ama ele acima de todas as coisas, que é fascinado por ele e que está, assim, com um clamor dentro de si. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, a tal ponto que eu quero ir para as nações e para todos os cantos, pregar até que o último ouça. É porque ele disse, né? Eu vou voltar quando? Quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Ou seja, tem uma última pessoa que vai falar, eu recebo o Senhor. E ele vem. Tem uma última pessoa. Uau. Eu não sei de qual tribo ela é. Eu não sei de qual nação ela é. Eu não sei de qual canto do mundo ela é. Talvez seja um ribeirinho. Talvez seja aqui no Pará, em alguma tribo, algum canto aí. Talvez seja na África. Ribeirinho aí. Talvez seja na África, talvez seja lá na Oceania, no Oriente Médio. Não sei, no Oriente Médio, mas vai ter uma última pessoa. Yes. Que vai dizer sim, Senhor, em uma língua, que era a última língua que faltava falar sim, Senhor. E vai começar a adorá-lo. E ele... Então, assim, é preparar esse caminho. É o nosso papel. É o nosso papel. E aí, cara, é assim. Prédio ajuda? Tenhamos 1 milhão de prédios. O prédio está atrapalhando? Tira. Entendeu? O LED ajuda? Vamos pôr um LED. Atrapalha? Tira. Entendeu? É isso, ajuda. Então não interessa. A gente não está apegado a nada. A gente quer cumprir essa missão, terminar esse negócio. Para que ele venha. Isso. E a gente possa experimentá-lo eternamente em plenitude. Cara, você falou aí, meu Deus. O desafio é diminuir para que ele cresça. Não podemos atrapalhar. E como hoje tudo parece que conspira para que seja o contrário, né? Cara, você já viu já leu o livro do Bob Sorg? Não é negócio, é pessoal? Não li. Ele vai falar sobre isso, né? O ministério não é negócio, é pessoal, né? Porque no Poderoso Chefão, ele fala ao contrário, né? Ele fala lá em alguma cena lá, não é pessoal, é negócio. É negócio. Né? E aí ele tá falando, o ministério é ao contrário, não é negócio, é pessoal. Né? E aí ele fala uma ilustração, cara, que pra mim foi uma das mais marcantes. Ele fala assim, imagina o seguinte, tá? O marido e a esposa, vou usar até a ilustração mais bíblica, os noivos, né? Um noivo e uma noiva. E ele tá ali, cara, pra ter um jantar romântico com ela. Ele quer apaixoná-la mais ainda por ele. Ele quer que ela o veja e ame mais a ele, tá? Então eles marcam o encontro, tá? E aí o noivo fala assim, então foi o seguinte, para esse encontro romântico,
eu vou chamar um cara do violino. Ele vai fazer um fundo para que ela se apaixone ainda mais por mim. Então, beleza. E aí ele tá no jantar, de repente vem o cara do violino. Tocando, fazendo um fundo. Só que o cara do violino começa a se empolgar. E de repente a noiva olha pro noivo e olha pro violinista. Olha pro noivo e olha pro violinista. E o violinista começa a se empolgar pelo fato da noiva estar olhando para ele. E ele começa a tocar mais ainda. E mais alto. E se aproximar. E de repente, a noiva tá olhando mais pro violinista. Meu Deus. Do que pro noivo. Tá dizendo, é isso que muitas vezes a gente tá fazendo no ministério. Uau. É quando amam mais a sua pregação do que a Cristo. É quando amam mais a nossa música do que a Cristo. É quando amam mais a nossa liderança do que a Cristo. E é esse o desafio de preparar o caminho. É sair da frente. Chega uma hora e sair da frente. Falar, se eu tô atrapalhando, se o meu dom tá te atrapalhando, Senhor. Caramba. Que eu diminua, que ele cresça, entendeu? É esse o nosso desafio, assim, e é desafiador, cara. E é legal a questão do formador de heróis, você fala isso há muito tempo. Eu tô falando aqui porque esse ano eu consegui, depois que eu voltei de São Paulo, consegui implementar isso na igreja como cultura. Mas o legal do formador de heróis é isso, né? É isso. Douglas? Porque a gente sai da função de herói, né? A gente sai da frente. E quando a gente começa a querer formar outras pessoas, a gente para de aparecer. Eu acho que, cara, como é isso, Deus conecta tudo, né, cara? Porque você tá falando assim, eu não quero ser o herói. Eu quero que a gente vença. Yes. É tipo, a pergunta é, você quer ser o artilheiro não ganhando o campeonato ou ganhar o campeonato e não ser o artilheiro? Você tá pelo time ou pelos seus números? Isso já contribui. Além de ser o chamado, já contribui para esse chamado de um batista. Né? Tipo assim, não vou aparecer. Não. Tô renunciando. Tô pelo time, eu tô pelo reino. Já ajuda nisso, cara. Acabou. E é coração, é desafio nosso de coração o tempo inteiro. Ai, o tempo inteiro, sondando o coração. Cara, dá vontade de ficar no estudinho conversando aqui. Cara, quero te agradecer que Douglas veio os 10 anos da nossa família em Castanhal. Douglas, ele faz parte dessa história, eu falei pra ele. Né? Tanto eu quanto todos que estão na igreja, a gente sempre fala, além de indicar, a gente fala, tá sempre na mesma mentalidade, né? Sou discípulo do pastor Josué, mas o pastor que diz, você tem que ir lá com o Douglas, você é mais Douglas do que daqui e tal. Pastor, tudo família. Tudo família, tudo junto. Mas é incrível, cara. Obrigado mesmo. Poxa, obrigado por estar aqui. Mesmo. Você contribui muito na minha vida, na minha família, com a Lília, você, a Val, os meninos. A gente costuma dizer que eu não conheço o Dizoscope, né? Tipo, o Dizoscope. Não, conheço o Douglas. Douglas, o humano Douglas, abençoa muito a minha vida, minha família. Obrigado por ser esse cara aí, sempre generoso, simples, gentil. Obrigado por nos abençoar. Para nós é muito importante. Não tem a ver com fama, você sabe, você conhece, não tem a ver com porque é conhecido, tem a ver com o que você carrega. Aquilo que você carrega, que eu amo, eu carrego um pouco disso também. Sim. E, cara, obrigado mesmo. Parabéns pelos 10 anos. Amém. Perseverança e que seja um novo ciclo começando aí na família Debaixo da Graça, Castanhal. Deixa só eu costumo perguntar algo assim no final. Deixa um recado pra gente, pra quem tá sempre aprendendo. Sim. Muito bom. Eu queria deixar esse recado de olha para Jesus. Sabe, o nosso maior desafio é tirar os nossos olhos do mundo, tirar os nossos olhos de nós mesmos, tirar os nossos olhos das ondas, dos ventos, dos problemas, e olha para ele. Fixe seus olhos nele, e diante de todas as situações da sua vida, faz essa pergunta. O que eu vejo Cristo fazendo? O que eu vejo Cristo fazendo nessa situação? Simplesmente copio, imite-o, siga-o, né, naquilo que ele está fazendo, e que de glória em glória você possa ser transformado à imagem dele, que a gente possa ser um monte de cópia de Jesus espalhado por toda parte. Deus abençoe vocês. Amém. É isso aí. Você que assistiu até aqui, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder, que assim o YouTube vai poder compartilhar cada vez mais e anunciar cada vez mais nosso podcast, e a gente vai tentar trazer sempre algo interessante para que você esteja sempre aprendendo. Deus te abençoe.